Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Todos os dias temos celebrações no mundo inteiro sob uma mesma liturgia, uma mesma palavra. Liturgia de 26 de dezembro de 2021, domingo, dia da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, o Creio, o prefácio do Natal e o ofício da festa. Antífona da entrada. Vieram apressados os pastores e encontraram Maria com José e o menino deitado no presépio. Lucas capítulo 2, versículo 16. Oração do dia, ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo. Concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos do 3 ao 7, 14 a 17a. Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele, não humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de resposta, o salmo responsorial, é o Salmo 128, versículos do 1º ao 2º, 3º, 4º ao 5º, o refrão é o 1º. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repitamos: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repitamos: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, por isso revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz reine em vossos corações
a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo com toda a sua riqueza habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho com um texto da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vosso a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 52. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminhavam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam, o menino, estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novalianca.com.br. É a reflexão sobre o texto do Evangelho. E fazendo perguntas é o título da reflexão. Após 3 dias de angustiada procura, Maria e José encontram o adolescente Jesus entre os doutores. E ele faz perguntas. Apenas um sinal de que Jesus passará toda a sua vida a fazer perguntas, a colocar questionamentos, muitas vezes incômodos para nós. Na verdade, ele mesmo é a pergunta fundamental que interpela a cada um de nós. Nas palavras de François Trevedi, OSB, Jesus se põe no meio de nós como uma pergunta irredutível e inevitável. E a resposta que lhe damos
define de modo substantivo o sentido de nossa vida. Durante toda a sua vida pública, ele estará distribuindo perguntas em todas as direções. Que procurais? Que queres que te faça? Quantos pães tendes? Por que tanto medo? Por que choras? Tu me amas? Também nós, em nossa inquietação, temos perguntas para Jesus. Onde moras? És tu aquele que há de vir? É para nós esta parábola? São poucos os que se salvam? Que devo fazer para herdar a vida eterna? O autor beneditino nos aconselha a não desanimar e insistir em nossas perguntas. Não tenhamos medo de nossas perguntas, não ignoremos a pergunta em pessoa que nos é proposta no presépio e na cruz, nas escrituras e na história, em nossa vida cotidiana. A pergunta não é colocada como um simples volteio de frase, ela é proposta como um alicerce ainda mais fundamental que tudo o que julgávamos bem estabelecido neste mundo. Ela é o abismo sobre o qual está posto tudo. Ela é um caminho da existência, é a própria condição que Deus assumiu no meio de nós, em nós, porque ela é também a nossa condição. Humanamente, só vivemos em estado de pergunta. Responder a Jesus Cristo significa escolher um caminho, adotar um itinerário de vida. Alguns escolhem estacionar, criar raízes, edificar torres, estabelecer impérios. Outros, bem-aventurados, preferem caminhar, seguir em frente, olhos no horizonte, galgar a montanha para encontrar o menino. Podem encontrá-lo na manjedoura, como os pastores, encontrá-lo no templo, como Maria e José, encontrá-lo na escuridão da noite, como Nicodemos. Podem os encontrá-lo na cruz. Podem encontrá-lo na cruz, como bom ladrão o encontrou. Não importa onde o encontramos, importa dar à nossa vida um sentido de resposta. E quando alguém duvidar de Cristo, poderemos dizer: minha vida é resposta ao Salvador. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Ele me invocará e lhe darei resposta. Salmo 91, versículo 15. Vamos ao santo do dia 26 de dezembro de 2021, domingo. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem acessar meus endereços eletrônicos e divulgar à vontade, livremente, para tentar salvar almas. Entrem no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. 26 de dezembro é dia de Santo Estevão, a primeira pessoa que derramou seu sangue testemunhando a fé em Cristo foi Santo Estevão. Este jovem, pertencente à primeira comunidade cristã, morreu apedrejado pelas lideranças judaicas. Estevão foi eleito diácono da comunidade, ou seja, cabia a ele servir os pobres e as viúvas, recolhendo e distribuindo alimentos. Ele era um verdadeiro ministro da caridade, mas não se limitava ao trabalho social de que fora incumbido. Não perdia a chance de divulgar e pregar a palavra de Cristo, e o fazia com tanto fervor e zelo que chamou a atenção dos judeus. Levado diante das autoridades judaicas, foi caluniado e acusado de subverter as leis de Moisés. Mas o jovem, inspirado pelo Espírito Santo, relembrou toda a história da salvação, mostrando que não havia blasfemado nem contra Deus, nem contra a lei. As lideranças, porém, ficaram ainda mais iradas e o levaram aos gritos para fora da cidade, apedrejando-o até a morte. Antes de tombar morto, Estevão repetiu as palavras de Jesus no Calvário, pedindo a Deus perdão para seus agressores. Entre os acusadores estava o futuro São Paulo apóstolo. Reflexão. Santo Estevão foi o primeiro que, para seguir o Mestre Divino, sacrificou a própria vida. A festa de seu martírio e a do Santo Natal
a qual está unida e cujo pensamento completa, dão-nos uma lição de sacrifício. Seu martírio nos indica um meio para nos ajudarmos a viver essa lição de sacrifício. Seu martírio nos permite ver os frutos preciosos dessa lição. Oração, rezemos. Deus de amor e bondade, que possamos aprender de Santo Estevão a humildade e o carinho pelos pobres, fazendo de nossa vida sinal que reluz para a transformação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Estevão, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Creia. Se for para o seu bem, ele providenciará. E do aramaico, o dialeto de Jesus, clamamos Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou cristãos. Não importa. Somos todos irmãos e somos todos cristãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Maranata ou Maranatá. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. É a segunda vinda de Cristo que nós aguardamos. Será o fim da história. Um novo mundo surgirá, uma nova terra. A parousia acontecerá, juízo final. Muitos vão viver para sempre junto de Deus, em comunhão com Deus, como anjos. E outros irão para o inferno, dissociados de Deus. A decisão nós tomamos neste mundo. Temos só que arrepender-nos dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados que acontecem a cada átimo de segundo. Perdão, Senhor.